Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu quero ler novamente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você pode dar um aplauso forte à palavra de Deus, à palavra do Senhor, que é verdadeira. Interessante a colocação do autor de Abacuque. A forma que ele expressa a sua fé, a sua confiança. Isso me chama a atenção, porque aqui você percebe que este homem, ele está disposto a adorar a Deus, independente se a resposta for positiva ou não. Independente se a porta se abriu ou não. Independente se não aconteceu como você esperava. Me chama a atenção que ele está disposto a dizer: Senhor, mesmo que eu lancei a semente, e essa semente não vingou, essa semente não produziu frutos, mesmo que nada aconteça, eu quero declarar que eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Assim precisamos ser diante de Deus, independente da resposta que chega até nós. Nós não podemos deixar de adorar o Senhor, nós não podemos deixar de servir ao Senhor. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu estou nesse culto destruído, eu estou aqui acabado, eu estou num momento muito difícil da minha vida, mas eu não deixei de vir aqui adorar o Senhor. Eu tenho os meus problemas emocionais, eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho os meus problemas financeiros, mas eu quero te dizer, Senhor, independente se a conta não for paga ou não, eu não vou deixar de adorar o Senhor. Eu me exultarei no Deus da minha salvação, eu me alegrarei, independente da sua resposta para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Precisamos ser fiel a Deus, mesmo diante da fornalha, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Precisamos servir a Deus, não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, por aquilo que Ele pode nos abençoar, pela porta que Ele vai abrir. Nós não podemos fazer barganha com o Senhor. Nós temos que adorá-lo, servi-lo, por aquilo que Ele é. É assim que o Pai quer ser visto. É assim que um pai quer ser adorado. Não por aquilo que ele pode proporcionar ao seu filho. Não. O pai muitas das vezes permite passarmos por situações difíceis, para que Ele conheça o nosso coração. Você quer agradar o Senhor?
Você quer arrancar um sorriso de Deus, mesmo que você passou um dia difícil, o dia mau, mas você levanta suas mãos e diz: Senhor, eu te amo. Senhor, estou acabado, estou destruído por dentro, mas eu não vou deixar de te adorar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Precisamos entender, quando a circunstância parece que mudou, parece que os ventos se voltaram contra você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o nosso bem. Mesmo que venha a tempestade, mesmo que as coisas pareçam difíceis, mas em tudo Deus tem propósito. É esse sentimento que precisa estar dentro do nosso coração. Deus, veio uma resposta que eu não esperava, mas de uma coisa eu sei: o Senhor sempre vai ter razão, o Senhor sabe o que faz. Eu preguei na quarta-feira, eu quero até trazer algumas passagens de quarta. Essa palavra falou muito. Eu falei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles estavam diante de uma grande prova. Uma grande prova, porque uma multidão se prostrou adorando a um Deus de pedra, a uma estátua, e de repente aqueles jovens, mesmo morando na Babilônia, no país do inimigo, e uma fornalha na sua frente, e o rei diz: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês, eu vou pedir para tocar novamente os instrumentos, de toda essa multidão, somente vocês que não se prostraram, que não adoraram a estátua, então, eu quero dar uma oportunidade para vocês, nós vamos tocar, todos os instrumentos, quando tocar a trombeta, vocês vão se prostrar. Eles viraram: rei, não precisa, não há necessidade, não perca o seu tempo. Mas por quê? Nós já estamos de comum acordo, a gente já está decidido no que a gente vai fazer. E o que é que vocês vão fazer? Daniel 3, 17 e 18, olha a resposta deles. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Rei, nós queremos aqui, traduzir para o Senhor. Nós queremos dizer o seguinte: nós confiamos no nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o poder dEle, eu conheço a autoridade dEle, eu sei que Ele é um Deus de provisão, é um Deus que sempre vem ao nosso encontro. Agora, rei, não tem problema nenhum, se o Senhor quiser nos colocar dentro da fornalha, não tem problema. Se Ele quiser nos livrar da fornalha e destruir tudo isso aqui, Ele pode fazer isso num segundo, rei. Ele tem poder para isso. Mas a gente está de comum acordo, e nós queremos te dizer, que mesmo que a gente vá para a fornalha, nós não vamos deixar de servir ao nosso Deus. É essa disposição que Deus quer de nós. Estarmos com o coração aberto, para aceitar os dias difíceis também, e fazer uma leitura correta do que está acontecendo. Se não é consequência do seu pecado, se você tem levado uma vida no centro da vontade de Deus, algum benefício vai sair dessa má situação, o nome do Senhor vai ser exaltado. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não entra em desespero,
ele não tem crise. Tem pessoas que você vai dar uma notícia para ele, o cara dá um sorriso, você não entende. Rapaz, era para você estar gritando, é para você estar chorando. Cara, mas eu sei o Deus que eu creio. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que, mesmo que pareça que não é a resposta que eu queria, mas eu sei que Ele está comigo. E eu sei que algo vai acontecer nessa situação. Esse foi o sentimento daqueles homens que foram arrancados da sua pátria, foram arrancados da sua cidade, viu toda a sua família ser morta, viu seus parentes, amigos serem mortos, poderiam criar um sentimento de repúdio, em relação a Deus, poderiam estar aborrecidos com Deus. Como que o Senhor permite nos arrancar da nossa pátria, da nossa cidade, a nossa família ser destruída? Hoje nós estamos trabalhando para um rei da Babilônia, que são inimigos do nosso povo. Poderiam criar esse sentimento, e agora já não basta tudo que aconteceu, agora nós estamos diante de uma fornalha. Espera aí, meu Deus. Mas eles não fizeram isso. Pelo contrário, naquele momento da prova, no momento da prova, querido, quantas pessoas são reprovadas? O momento que Deus te dá a oportunidade de exaltar o nome dEle, você acaba trazendo escândalo. O primeiro desespero, a primeira crise, você vai lá para o ímpio e fica desesperado, reclamando, murmurando. Que dia que esse cara vai se converter? Você não está dando testemunho? Mas o mundo precisa ver você diferente na sua empresa. O mundo precisa olhar para você. Todo mundo diz: cara, você não está desesperado? Já fizeram uma lista aí de demissão? Estou não, quem cuida de mim é o Senhor. Cara, mas as suas contas, quem cuida de mim é o Senhor. Mas por que você fala isso? Porque a Bíblia diz: nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Eu creio na palavra. A Bíblia diz que Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Mas você vai ser mandado embora, eu não estou nem aí, porque a minha segurança está no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Porque quando você glorifica o Senhor na prova, você vai mudar o foco da exaltação. Quando aquela multidão se prostrou, o foco era a estátua. Agora a multidão teve que olhar para 3 jovens que não se prostraram para a estátua. Foram o foco. E foi tão poderoso, foi tão forte. Olha como que Deus cria a situação. Ok, pega esses homens aí, acende 7 vezes mais. Todo mundo vai ver a morte de vocês. Vocês foram os únicos que não se prostraram. Vocês vão ver agora o que é bom. Quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês. Lançaram os 3 na fornalha. Daqui a pouco alguém chega para o rei: rei, você lançou quanto? 3, tem 4 lá dentro. Como é que é? O senhor lançou 3, tem 4 lá dentro, tem um homem de branco lá andando com eles. Mas eles não se queimaram? Não, tira eles de lá. Aí os 3, diante da multidão, o rei fala assim: estou hoje assinando um decreto. A partir de hoje, aqui na Babilônia, no meu governo, eu, Nabucodonosor, declaro que nós vamos servir ao Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Aleluia!
A Bíblia diz: em tudo dai. A Bíblia diz: em tudo dai. A Bíblia diz: em tudo dai. Pensa no seu problema aí agora. Pensa no que você está passando agora. Homem de Deus e mulher de Deus é igual o pão de padaria. Quando mais bate, mais cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Eu sempre falo aqui, se está tudo bem para você, você tem que começar a orar. Você está com um problema. Você está aliançado com um capiroto. Está tudo bem, tem alguma coisa errada. Mas se estão perseguindo, aí você encaixa na palavra que Jesus falou. Por causa do meu nome, vocês sofrerão perseguição. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo, vocês vão vencer. Então nós precisamos, querido, tem coisas que a gente espera uma resposta, e vem outra resposta. E quando não é a resposta que nós queremos, a gente fica o quê? Frustrado. A gente fica chateado, a gente briga com Deus. Já viu brigar com Deus? Você briga com Deus. Poxa, pai. Veio a resposta que você não esperava. Mas eu quero dar um exemplo aqui de uma pessoa que clamou pela resposta de Deus e recebeu uma outra resposta. Mas aí você vai ver qual foi a atitude dele. Davi, ele teve um filho com Batseba. Batseba era a esposa de Urias. Mesmo Davi, um Salmo 51, foi um salmo onde Davi pediu a misericórdia de Deus, o perdão de Deus por causa do pecado, que foi um pecado terrível, que trouxe uma mancha muito grande na família de Davi. O Davi é exemplo em muitas áreas, mas Davi como família, mau exemplo, não é exemplo para nós, como família. Mesmo Davi sabendo que talvez era a consequência, mas Davi se apaixonou com aquele menino. Nasceu um amor tão grande no coração de Davi, por aquela criança, mesmo tendo sido gerada no pecado. E Davi, ele vai diante de Deus e começa a pedir: Senhor, poupa essa criança. Senhor, não deixa essa criança morrer. Talvez ele diz: Senhor, ela não tem culpa do pecado. Por que ela está enferma? Por que o Senhor permitiu isso? E a Bíblia vai dizer que Davi, ele coloca a cara no pó. Davi, ele faz um propósito. Davi, ele faz um jejum. A vida de Davi começou a girar em torno desta criança. Ele já não fazia mais nada. Ele clamava pela misericórdia de Deus, porque mesmo Davi pecando, ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Ele sabia que Deus poderia mudar aquela sentença. Davi sabia que, como diz o livro de Tiago, que a misericórdia de Deus, ela está acima do juízo dele. Ele quer perdoar, Deus já provou isso, dando o seu próprio filho por nós. E Davi conhecia o coração de Deus. Davi sabia que ele poderia perdoá-lo. E aí a Bíblia vai dizer, 2 Samuel no capítulo 12, a partir do versículo 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais o que? Se afligirá. Os servos começaram
a conversar entre eles, dizendo: espera aí, nós assistimos a dor de Davi, nós presenciamos o preço que ele estava pagando, o desespero de Davi. Ele esperava que o filho vivesse, e agora a criança morreu. Como que a gente vai falar para Davi que o filho dele morreu? Ele não vai suportar, ele não vai aguentar essa notícia. Ah, Davi, eu acho que depois dessa resposta ele vai se desviar. Davi não vai continuar adorando Deus mais. Davi não vai continuar servindo Deus mais. Porque nós vimos Davi prostrado, Davi pedindo, Davi com a boca no pó. E aí quando eles estavam falando, a Bíblia diz que Davi ouviu, chamou. A criança morreu, né? Não, Davi, diga para mim, a criança morreu. Sim, Davi, a criança morreu. Quando Davi recebe a notícia da morte da criança, a Bíblia diz que Davi se levantou do seu propósito, com a cara no pó. Davi se levantou, lavou o rosto, tomou um banho, muda esse fundo, coloca um outro, mudou de roupa, tomou um banho, e a Bíblia diz que Davi foi para a casa do Senhor e o adorou. Aquilo foi um desespero para os servos. Davi, vem cá, me explica isso. A gente não alcançou esse nível que você alcançou não, cara. Você precisa explicar isso para nós. A gente não está entendendo. O que vocês não estão entendendo? Você estava desesperado, enquanto o menino estava enfermo. Depois que você recebe uma notícia, que o menino morreu, você se levanta, se perfuma, se lava, vai para a casa do Senhor e começa a adorar a Deus. A gente não entendeu. Aí Davi respondeu: o Senhor quis assim, eu preciso aceitar o que o Senhor quis. Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas o que te consola, Davi? O que me consola? Ele não poderá vir até mim, mas eu poderei ir até Ele. Ele não consegue vir até mim, mas eu poderei ir até Ele. O que Davi estava dizendo? Não foi o fim. Eu preciso aceitar o não de Deus. Qual a conclusão que nós chegamos em relação a Davi? Qual a reflexão que Davi passa para nós? Davi aceitou o não de Deus e continuou a viver. Quantas pessoas que estão nos seus quartos, enclausurados, quantas pessoas que pararam naquele problema, quantas pessoas que aquela porta que não se abriu, aquela resposta que ele não esperava chegou, e ele não consegue sair dessa prisão. A alma dele está ainda aliançada com o passado, com as decepções. Ele não conseguiu entender que Deus proporcionou algo para trabalhar e exaltar o nome do Senhor. Temos que olhar para o passado. A Bíblia diz em Lamentações 3:21, a única coisa que você deve fazer é olhar para o passado, é trazer à memória aquilo que te traz esperança. Lamentações 3:21, eu vou trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Olhe para o seu passado, só para você enxergar quem você era antes
e quem você é hoje. Olha para o seu passado, porque o nosso Deus não é um Deus de passado, o nosso Deus é um Deus de presente e de futuro. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, diga para o seu irmão, Ele apagou o seu pecado. Diga para ele assim, Ele apagou o seu passado. Diga para ele, Jesus apaga o seu passado, resolve o seu presente, e Ele garante o seu futuro. Agora, você pode partir dessa terra e não entender por que você teve um não de Deus. Por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus fez isso acontecer? Qual que é o propósito de Deus? Nós conhecemos pessoas na Bíblia que ela partiu dessa terra frustrada, sem saber ela do tamanho do propósito, do tamanho do instrumento que ela foi. Estava conversando com o Nilton, tem resposta, querido, que você vai saber só lá no céu. A conta só vai fechar lá no céu. Você não sabe por que aconteceu. O exemplo, Noemi, a história de Noemi no livro de Ruth. Essa mulher sai de Belém de Judá, Deus coloca Belém de Judá em crise, porque Deus tinha um propósito. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele coloca problema até numa nação, se Ele puder fazer isso, porque Ele quer que você esteja em outro lugar. Aí Deus proporciona uma perseguição, alguma coisa, Deus fecha a porta, porque Deus não te quer ali, Ele quer em outro lugar. É isso que você tem que entender. E essa mulher então, pega toda a sua família, seu marido, os filhos, vai para a cidade de Moabe. Moabe era o terreno do inimigo. Belém de Judá em crise, passando uma crise financeira terrível. E aí, vai para Moabe. Quando chega em Moabe, os filhos casam, com uma casa com Ruth, esqueci o nome lá da outra. E aí, 10 anos, período de 10 anos, morreram os 2 filhos de Noemi, morreu o marido, e o país agora entra em crise, e essa mulher pega a sua nora, Ruth, olha o que é você também se posicionar como uma mulher de Deus, as pessoas olhar para você, e não julgar você. Muitos talvez poderiam julgar Noemi, mas Ruth caminhou com Noemi, ela conhecia Noemi de ter intimidade com ela. A própria Noemi falou, fica aí Ruth, você não precisa seguir essa velha que não tem nada para oferecer para você. Ela falou assim, engana o seu Noemi, o seu povo a partir de hoje será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Eu vejo Deus na sua vida, Noemi, mesmo você passando por prova, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua vida. E aí Ruth vem para Belém de Judá. Belém de Judá, Ruth casa com Boaz. Boaz era filho de Raabe, a prostituta. E através desse relacionamento, desse casamento, nasce Obed. De Obed nasce Jessé. De Jessé nasce Davi. E de Davi nasceu o filho de Davi, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da geração de Davi nasce Jesus. A conta para Noemi não fechou nessa terra. Ela morreu sem saber que ela foi o maior instrumento do maior propósito de Deus na terra, Yeshua. Tanto que ela morreu chateada, amargurada, que a própria Noemi declara isso. O Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim, Ele derramou a sua indignação sobre mim. Aí quando ela chega
em Belém de Judá, Noemi chegou, não me chama de Noemi, me chama de Mara, eu estou amargurada, morreu sem saber, mas lá no céu, a conta vai fechar com Noemi. Noemi, sabe por que você se submeteu a um processo tão dolorido? Existe processo pior do que esse, Noemi? Se arrancar da sua terra, ir para o terreno do inimigo, e lá você perde marido, você perde filhos, e aí você vem sem nada. Mas eu quero te falar, Noemi, o importante não é o início, mas o fim das coisas. O importante é o final das coisas. Olha, Noemi, você foi portador, instrumento do maior plano que eu tive para a humanidade. Através da sua vida, você trouxe Ruth, e desse relacionamento nasceu Jesus. Eu creio que lá no céu, a gente vai ter um data show lá no céu também, amém? Imagina o data show no céu. Imagina o data show no céu. Aí Deus chamando a gente, fala assim, vem cá, ô cabeça dura, eu quero te mostrar umas coisas aqui. O que foi, Deus? Aquele dia que você saiu da sua casa, estava tudo preparado, você colocou as malas, família, seu dinheiro contadinho para sair de férias, e aí, logo na esquina da sua casa, você bate no poste, e acaba com a frente do carro, mas ninguém se machucou. Você ficou chateado comigo, mas deixa eu te mostrar o que tinha na frente, olha lá, essa Scania ia passar em cima da sua família, ia morrer todo mundo, e foi eu que proporcionei esse postezinho aí. Olha aqui, querido, você estava reclamando daquele namorado bonitão que você perdeu, malhadão, você ficou chateado comigo? Olha como seria o seu futuro com ele. Você teve, foi livramento. Por isso que nós precisamos, querido, estar com o coração aberto para receber o sim ou não de Deus. Eu quero falar aqui de alguém que entende, quando ele sabe que está passando pelo processo, pela prova, ele sabe que ele não está preparado para receber o milagre. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Apóstolo Paulo, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Meu Deus. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Aí ele termina, tudo posso, naquele que me fortalece. Aleluia. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. De uma coisa eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu vou falar. Deus, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, é agradável. Então você precisa estar com seu coração aberto para receber o não ou o sim de Deus. O não ou o sim de Deus sempre vai ser o sim de Deus, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe todas as coisas. Agora, é lógico que
Não vamos ser também, esqueci a palavra, mesquinho, não. Vamos dizer que não aceita, né? Eu aceito sim, todo mal. Lógico que não, querida. Eu estou pronto. Não, não é assim também. A Bíblia diz que a tempestade vem, ela dura uma noite, mas que a bonança vem no outro dia. Você vê que o autor de Abacuque 3, 17 e 18, falando, Senhor, ainda que a figueira não floresça. Amém, querido? Por quê? No final, ele termina dizendo o seguinte: me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, mesmo que eu não tenha nada de material nesta terra, mesmo que eu não conquiste nada, mesmo que eu sofra nessa terra, eu tenho a certeza de uma coisa: no final eu tenho a minha salvação. Por isso que a Bíblia diz, Marcos 8,36, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa maior riqueza é a nossa salvação. E deixa eu dizer para você algo muito importante, eu já estou encerrando para a gente cear. A Bíblia diz que o final das coisas, né? Vamos lá, Eclesiastes 7:8. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Meu Deus do céu. Nós sabemos que diante de tudo que nós estamos passando, nós vamos ter um fim de glória. Nós vamos ter um fim de alegria. Independente do que acontecer, mas se eu estiver firme no Senhor, o meu fim será um fim de conquista, de vitória. Por isso que aquela festa de Caná da Galileia, no casamento, a festa de casamento, João capítulo 2, em Caná da Galileia, as coisas ficaram meio complicadas no início. Houve ali um problema muito sério. O vinho tinha acabado. Tinha um cenário de decepção muito grande. Mas o mais importante foi o final do casamento. O final do casamento, o noivo teve uma surpresa. O mestre Sala falou para ele, olha só, eu achei muito interessante a forma que foi conduzido o seu casamento. Mas por quê? Porque esse é o meu trabalho. Eu experimento o vinho, se ele é de boa qualidade ou não. Aqui você fez algo diferente. Geralmente o pessoal serve o bom vinho e no final eles colocam vinho de má qualidade. Mas aqui você fez diferente. Você deixou o melhor vinho por último. Nem sabia ele que Jesus já tinha providenciado o melhor vinho. Levanta suas mãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que você passou, você ainda está de pé. Você ainda está de pé. Você venceu uma pandemia. Quantas pessoas morreram? Você está de pé. Se prepara, querido. O melhor vinho está chegando na sua vida. Está chegando o vinho novo na sua vida. Está chegando o vinho novo na sua vida. Você foi aprovado, tudo que você passou. E deixa eu contar para você uma história para encerrar. Quando você vai num estádio assistir um jogo, você está propenso a sair com 3 resultados, concorda comigo? Empate, vitória ou derrota. Ok? Empate, vitória
ou derrota. São os 3 resultados. Diga comigo assim, mas com Jesus tem 2 resultados: vencer e vencer novamente. Você imagina ir assistir o jogo e saber do resultado? Se saber que você vai vencer? Assim somos nós. Nós temos o resultado nas mãos. Nós sabemos que no final nós iremos vencer. Por isso que o apóstolo Paulo, diante de tudo que ele passou, ele disse: eu combati o bom combate. Mesmo tudo que eu passei, a minha coroa já está preparada. Fica de pé. Diga para o seu irmão assim, ó, não importa. Diga para ele, não importa. Se o seu passado te deixou marcas, eu tenho uma notícia para você. O seu futuro está intacto. Então nós precisamos, enquanto estivermos aqui na terra, ainda que a figueira não floresça, que não haja vide, né? Nós precisamos continuar adorando e exaltando o nosso Deus.